Olá, irmãs e irmãos, mais uma vez aqui estamos juntos para dissertarmos sobre a palavra de Deus e nesta data tão especial qual o Senhor tem nos dado, gostaria de ler um trecho da palavra de Deus que se encontra no livro de Jonas, uma história muito conhecida por todos nós, que fala ali da vocação de Jonas e a sua fuga e o seu castigo. Diz assim a palavra de Deus, eu não vou ler o trecho todo, mas aqui se encontra no primeiro capítulo de Jonas, até o versículo ali 17 que narra esse trecho. Vou ler alguns versículos aqui intercalados, para assim ganharmos tempo. Diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e o fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançaram no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao lugar estuporão, e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Vou pular aqui alguns versículos e lá para o 11 diz: E disseram-lhe: Que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele disse-lhe: Levantai-me, alçai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites na entranha dos peixes. Eu gosto muito desse trecho, essa história da Bíblia, a história de Jonas, né? Um homem ali que recebeu uma orientação, uma ordem clara, direta e concisa do Deus Todo-Poderoso para que ele pregasse, fosse anunciar as boas-vindas da palavra de Deus a um povo, que o povo de Nínive, que se encontrava, como diz aqui no versículo 3, né, perdão, no versículo 2, um povo que tinha malícia muito grande, que os seus pecados eram ali abundantes. E Jonas recebeu essa missão de ir a Nínive e pregar sobre o amor, sobre o arrependimento de Deus. E Jonas, em meio a essa missão, ele sentiu medo por conta do povo de Nínive, que era, como diz aqui, um povo difícil, um povo cruel, e ele temeu pela sua vida. E Jonas achou por bem fugir daquilo que o Senhor havia o chamado, havia o vocacionado para fazer. E eu queria trazer uma reflexão, meu irmão e minha irmã, neste dia, para os nossos corações, para o teu, para o meu, para o nosso, para que possamos aprender um pouco mais, para que possamos nos achegar mais sobre aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Veja,
Essa história narra as características de alguém que fugiu da responsabilidade atribuída. Desenvolveu o medo, a angústia, a ansiosidade. Jonas, ele pegou ali, ele achou um meio termo. Mais uma vez, ele achou uma ali um trevo que desviava da sua rota, a qual ele teria que percorrer, um atalho, para que ele pudesse fugir daquela missão. Achava ele que Deus o não acharia em meio a outro destino. E interessante que fala que no meio daquela viagem, Jonas desce ao porão e ele deitou-se, dormiu um profundo sono. E veio uma grande tempestade, uma tempestade a qual aqueles homens eram marinheiros, eram homens acostumados a fazer viagens no mar, essa era a sua profissão ali, a sua missão de transportar. Diz que aqueles homens se assustaram, que tudo o conhecimento, capital intelectual que eles tinham não foi ali previsto, ou melhor, não foi suficiente para que pudesse livrá-los daquela grande fúria a qual o Senhor, a palavra de Deus narra, que o próprio Deus enviou ali sobre aquela embarcação. E Jonas se encontrava deitado, dormindo um profundo sono. E é interessante, minha irmã e meu irmão, que quando nós nos desviamos das características, quando nós nos desviamos do propósito de Deus, nós nos encontramos igual Jonas, deitado, dormindo um profundo sono, ao tempo de que nem notamos aquilo que nos cerca. Quando tentamos escapar, desviar do propósito de Deus, nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos sentir, nós não conseguimos notar, muitas vezes, o que nos cerca, os perigos a qual corremos. Diz que a palavra de Deus que Jonas estava ali na maior tranquilidade, dentro do barco, achando que tinha conseguido, que tinha logrado êxito em fugir do propósito de Deus. Porém, quando ali aquele tripulante o acorda dizendo, atônito: como é que você consegue dormir? Você não está vendo o que está acontecendo? O mal que sobreveio sobre nós? Clama ao teu Deus, como nós já clamamos e não encontramos êxito. Clama ao teu Deus para que ele nos livre desse problema, dessa circunstância. E aí causa aquela angústia ali em Jonas, causa aquele medo, volta aquele medo, aquela angústia, e para uma reflexão para cada um de nós. Como vive ou como se encontra alguém que vive sua vida ansiosa, preocupada com suas demandas, com o que há de vir, com o porvir? Jonas, por medo do que iria acontecer, ele tentou achar um atalho, ele tentou se desviar da rota inicial a qual o Senhor tinha traçado para ele. E olha o mal que sobreveio a Jonas. Olha o mal que sobreveio àqueles homens. Deus, ele quer que nós percorremos o caminho. Em nenhum momento Deus mandou Jonas ir a Nínive só. Ou melhor, em nenhum momento Jonas iria para aquela missão desamparado. Jonas não iria ali sem qualquer, ou melhor ainda, de qualquer forma, porque o Senhor Deus ordenou. E quando o Senhor Deus ordena, ele vai com a quem ele ordenou. Que neste dia, irmão, irmã, nós possamos ter em nossa mente, em nosso coração,
que o Senhor Deus não abandona quem Ele chama. Qual é o pai que, vendo o filho em perigo, o abandonaria? Antes ele entregou o seu único filho, o filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas herde a vida eterna. Antes estávamos desgarrados, fomos separados, mas através do sacrifício de Cristo Jesus, nós conseguimos acesso novamente ao céu. E eu gostaria de deixar alguns versículos para que te encorajem, para que te não faça você desviar do caminho que Deus traçou para você. Mateus 6,34 diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. 1 Pedro 5,7 está escrito: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Filipenses, do capítulo 4, do versículo 6 ao 7, diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia. Provérbios 12, versículo 25, diz: a ansiedade no coração abate o homem, mas uma boa palavra alegra. Jonas descobriu, no final aqui desse trecho, que a vocação a qual Deus tinha preparado a ele é o que diz ali Provérbios, capítulo 12, 25. No começo, a angústia, o medo, a ansiedade abateram o coração de Jonas, como diz aqui Provérbios 12. Mas no final, Jonas percebeu que a incumbência do Senhor, a vocação, o propósito a qual o Senhor chamou a Jonas, salvou vidas naquela cidade. E aquela cidade alcançou de Deus misericórdia através da pregação de Jonas. Irmão, irmã, não fuja do que o Senhor te deu, mas antes preparai-vos. Não também fique ali angustiado, não fique cabisbaixo, não se deite num sono profundo em meio às tribulações da vida, porque o Senhor tem vos capacitado. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus é que capacita o homem, a mulher, a alcançar voos mais altos. Tenha em mente que o Senhor de Deus tem um chamado a todos nós, diz a palavra de Deus, que todo aquele que nele crer não perecerá, mas herdará a vida eterna. E o ide do Senhor é para toda alma vivente, anunciar que o nome do Senhor, o sacrifício de Jesus, ele salva aquele que se encontra perdido. Neste dia eu quero deixar esta mensagem para ti. Não turbe o vosso coração. Crê somente em Deus, que na casa de nosso Pai há muita morada, há muitas moradas a qual Ele preparou para mim e para ti. Quando o teu coração ficar ansioso, o medo bater a porta e você querer fugir dos problemas, das dificuldades, querer pegar o barco e ir em direção contrária ao que o Senhor, remar desesperado ao contrário do que o Senhor tem dado, ao qual o Senhor tem preparado para ti. Lembre-se que Jonas pagou um preço por tentar fugir da presença de Deus, mas quando ele colocou em seu coração, se arrependeu e tomou o cajado como Moisés e tocou no mar, o mar se dividiu e abriu, a baleia o cuspiu e a Nínive ele chegou, anunciando a palavra de Deus, e salvação houve para Nínive, salvação há para a tua casa, salvação há para a tua vida. Crê somente em Deus, que Ele tudo fará. Fique com Deus, em nome de Jesus.